Olá! O Câmara Entrevista de hoje é com o músico bagiense Marcos Machado. Ele é o idealizador de um dos principais eventos culturais de Bagé, o FIMP, além de ser um contrabaixista reconhecido em todo o mundo. Olá, Marcos, obrigada por estar aqui. Eu já inicio te perguntando sobre a tua vida em Bagé. Até quando tu morou aqui? Como é que foi a tua infância aqui na cidade? Bom, eu estudei até a sexta série no Silveira Martins, e aí depois eu mudei para o Colégio Auxiliador, onde eu me formei, e quando eu tinha 17 anos, aí eu fui para Porto Alegre, né, estudar, mas em Bagé eu tive uma infância super feliz, super legal, saindo para pescarias e tudo mais. Bem no início, quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, eu comprei meu primeiro instrumento. Depois de tentativas frustradas em outros instrumentos, como o clarinete, que o meu pai tocava. E comecei a estudar e formamos uma das primeiras bandas de rock da cidade. Né? Foi super bacana, com o Amir Jaber, um guitarrista, o Vinícius Brasil, que agora é da administração lá da PUC. E tocávamos, fazíamos bastante barulho na vizinhança. E uma coisa foi... A paixão pela música foi crescendo, eu fui buscar aperfeiçoamento. Aí acabei indo para Porto Alegre, para o Conservatório da Sinfônica de Porto Alegre, da USPA. E de lá a coisa... Seguiu carreira. Seguiu, continuou. E o rock, o que vocês interpretavam na banda de rock? Bom, começou, teve várias vidas. Nós começamos com o heavy metal, né? Eu acredito que realmente nós fomos a primeira banda a fazer esse tipo de coisa na cidade. Agora eu sei que existem muitos, né, gente de bastante talento que eu fico em contato. Depois nós buscamos um pouco que eles chamam de fusion, né, que a gente mesclava estilos. Começamos com o jazz também, e inclusive fizemos shows no teatrinho da Fumba, da antiga Fumba, né, agora da Urcamp, shows de fusão e vários estilos. Então era bastante abrangente. A gente começou com rock pesado, e foi indo em direção mais à música instrumental, música bastante virtuosística, assim. E ainda hoje tu ainda gosta desses estilos, assim, ainda faz parte do teu... Na minha casa é bastante interessante. A minha filha tem 11 anos e é exposta a tudo. A gente pode estar um dia escutando Miles Davis ou Chick Corea, os grandes jazzistas, e no mesmo instante nós vamos colocar Dream Theater ou rock pesado e, obviamente, Mahler e Mozart. Então, é uma casa um pouco, um tanto quanto esquizofrênica musicalmente. Eu ouvo de tudo em casa e eu sei apreciar todos os estilos. É uma coisa que eu sempre tive essa característica, então eu fico bastante confortável ouvindo música gaúcha ou música erudita ou rock pesado ou música brasileira. Então, e isso que eu procuro passar para os meus alunos também, né? Ficarem expostos a todos os estilos que só cada um acrescenta, né? É uma grande panela cultural. E o teu primeiro instrumento não foi o contrabaixo? Eu tentei outros instrumentos. Meu primeiro instrumento que eu comecei mesmo a estudar foi violão. O violão. Mas aí, em contato com meus amigos, o meu irmão, por ser mais velho, ele tinha a autoridade de escolher. Ele escolheu a guitarra, que era o que eu queria. E aí a minha segunda opção seria a bateria, que eu gostava muito de bateria. E aí o Vinícius Brasil já estava tocando bateria, então olharam para mim e falaram, me elegeram, tu é o baixista da banda. E aí eu comprei meu primeiro instrumento. Nunca saberia que eu ia seguir uma carreira num instrumento que não era a minha primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. E na tua família, então, tu já tinha essa influência, assim, como tu falou, o teu pai já tocava, né? Meu pai era clarinetista, né? Ele é originalmente de Portugal. E a minha mãe se formou no IMBA, era uma virtuosa do acordeon. Então, o IMBA teve uma época muito forte de acordeon, né? Nos anos 60. Sim. E ela, inclusive, é uma curiosidade, ela se formou, foi colega da mãe do professor Cármelo, do festival do FIMP, professor de violino. E então sempre foi uma influência. Eu saber que a minha mãe era uma grande acordeonista, né? Mas foi um instrumento que eu nunca tentei, nunca usei tentar aprender, mas eu tinha toda
bagagem cultural em casa, né? E a tua filha também já segue esse caminho da família? A minha filha começou aos 4 anos no violoncelo, aos 5 anos ela já tocou um recital, e aproximadamente há 2 anos atrás ela, por causa do pai, obviamente, ela pediu um contrabaixo. Eu encontrei um contrabaixo de 1/10, que é um contrabaixo que é menor que um violoncelo para ela tocar. Ela fez o primeiro festival de música dela agora, há meses atrás, mas ela decidiu que não vai seguir no contrabaixo, porque ela disse que o contrabaixo é muito difícil, fisicamente difícil de tocar, sim, muito grande, e eu acho que agora na escola, nos Estados Unidos, tem a opção de ter instrumentos orquestrais na escola. Ela vai seguir os passos do avô e vai começar no clarinete. E a tua saída de Bagé foi em função da música? Ou tu foi porque já era tempo de fazer faculdade, não tinha o curso aqui? Exato. A versão oficial foi a faculdade, né? Eu fui para estudar geologia, sim, em Porto Alegre. Mas ao mesmo tempo eu ingressei na escola do conservatório da USPA. E eu cheguei a cursar aproximadamente 2 anos e meio, eu acredito, de geologia, que era uma coisa que eu gostava bastante também. Mas aí o crescimento no contrabaixo foi bastante significativo e eu resolvi optar em seguir na música exclusivamente. E além de... quando tu foi fazer a faculdade, tu fazia as duas coisas juntas, estudava música e o curso superior de geologia? Eu fazia as duas coisas, eu fazia 3 coisas. Eu estudava na escola da USPA, do conservatório, fazia geologia e ao mesmo tempo nós continuamos a banda em Porto Alegre e eu tinha muitos alunos particulares. Então eu passava o dia ou estudando geologia, ensinando, na época o baixo elétrico, né, que era o que eu tinha mais conhecimento, e gradualmente o baixo elétrico eu fui me desligando e hoje em dia é como se fosse uma vida passada. Ainda consigo tocar, consigo ensinar, mas uma coisa que ficou mais pro passado. Então a tua família, já que a tua família é de músicos, né, eles sempre te apoiaram, ou em algum momento eles quiseram que, não, tu tem que seguir uma profissão, a geologia que tu iniciou, como é que foi? Eu tive sorte, ambos, o meu pai e a minha mãe apoiaram sempre as minhas decisões e os dois vinham. O meu pai sempre brincava com meus dedos, que ele notava que eu tinha algo nos dedos bastante diferenciado, então eu sempre tive esse apoio em casa, o que foi super importante para eu realmente conseguir me dedicar 100% à música. Né? Ter esse apoio em casa é fundamental. E o que foi assim que te fez decidir, não, o que eu quero é a música? O que aconteceu, algum fato, alguma coisa que te fez tomar essa decisão? Em 92 eu fui para a um encontro internacional de contrabaixo em São Paulo e fui principalmente como contrabaixista elétrico, né? Mas eu já estava muito avançado no contrabaixo elétrico, eu estudava 8 horas por dia de contrabaixo elétrico. Então, nesse evento, eu não me interessei pelos professores de baixo elétrico e, ao mesmo tempo, eu pude assistir clínicas de contrabaixo acústico, né, o erudito, e conheci o meu primeiro professor em São Paulo, que me convidou, né, a estudar, e ele é o pai do professor que eu estudei nos Estados Unidos. Então, foi um link. E aí, quando me ofereceram essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos, aí eu decidi, não, é realmente isso que eu quero fazer. E aí eu me dediquei 110% à música. Então, já faz mais de 20 anos que tu tá fora do país? Fazem 21 anos que eu tô fora. E como é que é a tua relação com Bagé hoje, assim, depois de tanto tempo fora, né? Como é que é a tua relação? Tu ainda vem pra cá de vez em quando? Eu sempre venho ao Bagé porque a minha família é de Bagé. O meu pai veio com 19 anos de Portugal para Bagé. A minha mãe é de Bagé. E aí eu casei com a Eleonora Alcalde, que é uma família de Bagé também. E então todo ano eu vinha, muito antes do FIMP, eu sempre vinha para as férias aqui, vinha inclusive para tocar recitais no IMBA. Então tem uma ligação muito forte com a cidade, eu venho no mínimo uma vez ao ano a Bagé. E continua torcedor do Grêmio, Bagé? Continuo torcedor fanático, acompanho o futebol de Bagé, parabéns ao Guarani, né, pelo título. Então eu sou bastante ligado às coisas da cidade, tenho muitos amigos aqui, meus amigos de infância, meus amigos mais próximos
são de Bagé, alguns continuam em Bagé, outros estão em Porto Alegre, etc. E a tua esposa, a Eleonora, em que momento que ela entrou na tua vida, assim, ela vem desde a adolescência, quando tu morava em Bagé, ou foi depois? Exato, a Eleonora é como os americanos dizem sweetheart, é high school sweetheart, que significa namoradinha do colégio. A gente começou a namorar ainda, ela estava no segundo grau, terminando o segundo grau, e fomos a Porto Alegre juntos estudar. Ela foi fazer arquitetura e música em Porto Alegre, e estamos juntos até hoje. Ela foi aos Estados Unidos, casamos para podermos ir aos Estados Unidos, e é uma companheira. Ela te acompanhou em todas as fases profissionais, em todos os momentos. Ela Todos estava os junto. momentos, sempre junto. E voltando assim à música, a música clássica é um mercado diferente, né, de outras músicas mais populares que tocam nas rádios todos os dias, né? Queria que tu me contasse como é que é para conseguir chegar a um lugar como tu chegou, assim, na música clássica. O que eu sempre comento com os alunos, a música clássica não tem atalho. Em outros estilos de música tu consegue alguns atalhos, né? Contatos, produtores. Na música erudita depende muito de suor, trabalho, né? É uma profissão muito... as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Eu tenho alguns parentes que às vezes eu viajo e não consigo visitar, e aí a minha esposa ou a minha mãe comenta, não, ele está estudando, e eles perguntam, mas como que ele está estudando? Ele já não aprendeu a tocar? Então é uma profissão de uma manutenção muito alta, muito parecido com esporte eu faço muita analogia ao esporte, porque tem uma parte física muito forte, né? A gente tem que ter um mínimo, assim, se tu quer ser um músico sério, umas 2 horas ao dia, só de manutenção física, né? Então é uma coisa que não é para qualquer um, é uma coisa que é bastante complicado, mas existe ainda, felizmente existe um bom mercado, e o público realmente sabe apreciar se é exposto. Né? A gente tem visto aqui nas noites gente que nunca tinha visto e fica fascinado com as apresentações. Então, não tem o marketing, né? O apelo comercial de outros estilos, mas é uma coisa fascinante, é um mundo fascinante, e ver essa nova geração apreciando e tocando é maravilhoso. E como é que é a propagação das obras de vocês, das músicas? Como tu já lançou um disco, né? Lancei um CD. E como é que vocês fazem assim, para divulgar? Já que não tem a rádio, não tem tanto a TV, é mais em festivais, como é que funciona? Depende muito existem muitos festivais, né? Nos Estados Unidos, é um número bastante expressivo na Europa, então a gente está sempre viajando, o Música Erudita está sempre ensinando, e a divulgação do trabalho é por recitais, gravação de CD, críticas de revista especializada. Existe todo um mercado. Obviamente não é no rock ou na música popular, mas existe toda uma estrutura por trás, e obviamente os festivais é um ponto alto, é um ponto diferenciado na carreira de um músico erudito. Existem vários agora festivais no Brasil. Se tu considerar, uns 20 anos atrás existiam 3 grandes festivais no Brasil. Hoje em dia existem aproximadamente 40, 50 festivais de música erudita no país, o que é bastante significativo. E tá indo pro interior também, né? Porque aqui em Bagé, uma cidade do interior, tem, na região central do estado também tem o Festival do Inverno, acho que em Vale Vêneto, né? Em Santa Maria, exato. Isso, então tá se espraiando mais. Exato. No Rio Grande do Sul é um exemplo do que está acontecendo, né? Mencionasses aí o Vale Vêneto, mas também tem o Festival de Pelotas, que é muito grande também. Então, várias opções para os alunos. Quando eu era estudante, as opções ou eram São Paulo, Campos do Jordão, ou fora do país, né? Hoje em dia, os alunos de música erudita do país têm opções espalhadas pelo país inteiro. O próprio FIMP faz parte de um roteiro de festivais, né? Exato. Um circuito de festivais. O FIMP é parte de um roteiro de 4 festivais, talvez a gente acrescente um 5º festival, mas começamos em São Paulo, na Munasp, aí fomos para Maringá, no Paraná, Lages, em Santa Catarina, e terminamos aqui em Bagé. Então é um mês
de trabalho árduo. E sobre o teu disco, queria que tu nos contasse como é que foi para fazer, quanto tempo tu levou para produzir, para compor, como que foi esse processo, né? Porque é um processo, acho que é um pouco diferente do trabalho dia a dia. O disco, na realidade, nasceu aqui em Bagé. Eu conheci, eu ouvia muito falar do professor Ney Fialkov, que é um virtuoso do piano, uma figura bastante conhecida num país, bastante respeitada. E nós convidamos o professor Fialkov para o FIMP, para o primeiro FIMP. E nos conhecemos no palco do IMBA, ensaiando, e foi instantâneo. Em música existe isso, com algumas pessoas tu tem uma conexão imediata. E foi muito impressionante para mim. E no palco do recital, à noite, durante o recital, eu anunciei que estaria, sem o conhecimento dele, anunciei que estaríamos gravando o CD. E começamos essa parceria, fizemos várias turnês no Brasil. E no exterior. No Brasil a gente visitamos 16 cidades no país e fomos a Michigan gravar no estúdio Blue Griffin, que é um estúdio bastante conceituado de música erudita nos Estados Unidos, e gravamos o CD e já estamos com um projeto de gravação de 2 CDs. Vamos gravar 2 CDs no próximo ano, eu e o professor Fialkov. Que legal. E o lançamento foi aqui também, né? O lançamento foi 2015. Aqui, o lançamento foi uma turnê que eu fiz pelo Brasil e lançamos aqui em Bagé, em Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, Curitiba, João Pessoa, São Paulo, em todo o país. Uma grande turnê. Assim. E como é que foi assim essa escolha pelo contrabaixo? Né? O erudito. Isso, o que tu é o especialista hoje, né? Então, como é que foi essa escolha? O contrabaixo foi porque eu escutei, tive a oportunidade de ver ao vivo Gary Carr, que é um contrabaixista americano bastante famoso. Ele é praticamente responsável pela popularização do contrabaixo. O contrabaixo teve uma época áurea no período clássico, da música clássica, né, no século XVIII. Na época de Mozart e Haydn, o contrabaixo era bastante virtuosístico. E depois ficou mais relegado a segundo plano. E nos anos 50, 60, houve um renascimento e um dos grandes divulgadores das possibilidades técnicas do contrabaixo foi o Gary Carr, que é um americano. E eu tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo e isso realmente mudou a minha vida. E a partir dali que eu me apaixonei pelo som do instrumento. E depois da primeira vez que eu peguei, é muito físico. O contrabaixo é um instrumento muito físico, é como o cello, né? É um instrumento de dimensões humanas. O contrabaixo tem entre 1,80 m a 1,96 m, por aí. Então, foi uma coisa muito física. É muito importante isso na música, tu ter essa conexão física com o instrumento. E por isso que aí, gradualmente, o elétrico eu fui obrigado a deixar em segundo plano, até porque a questão física do contrabaixo acústico é bem maior. São aproximadamente 30 quilos que eu tenho que apertar as cordas. Num baixo elétrico são gramas. Entendeu? Então tem uma parte física bem diferenciada no instrumento. E qual é o preparo físico que tem que ter para, quando tem um circuito de festivais como agora, qual é o preparo físico que tem que ter para ter a força para segurar o instrumento e tocar? Isso eu converso muito com os alunos, é uma palavra que eles estão cansados até de ouvir, que eu falo em inglês sempre, que é endurance, que é resistência, né? Não é só ter uma facilidade de mover os dedos rápidos, mas é como um atleta, a analogia não seria com um atleta que corre 100 metros, mas algum atleta que faz uma maratona. Essa é a melhor analogia. Tem que ter muita explosão, né, velocidade, mas também tem que ter uma resistência de alguém que está fazendo maratona ou aqueles esportes triatlon, né? Que tem que nadar, então é bastante físico. E como eu comentei anteriormente, é uma manutenção técnica muito forte. Eu, depois de quase 30 anos tocando, eu estudo praticamente 2 horas o dia só de manutenção física. É como um grande atleta. A gente tem visto o que acontece com grandes jogadores que se descuidam disso, né? A parte física é fundamental. Um Messi ou um Cristiano Ronaldo ou
mais para o meu tempo, um Ronaldinho Gaúcho, não seriam o que eles são se não tivessem um condicionamento físico muito rigoroso, né? E logo que tu foi para os Estados Unidos, tu já foi para a universidade, porque hoje tu é pós-doutor, né? Isso. Como é que foi esse teu caminho acadêmico na música? O acadêmico, eu saí do conservatório da OSPA, aí eu fui para a Universidade da Geórgia, em Athens, e fiz o bacharelado, aí depois fiz na sequência o mestrado. Durante esse tempo, depois eu estudei na Suíça, né? Estudei também na Itália, e depois eu fui para Illinois, né? Próximo de Chicago, Universidade de Illinois. Lá em Illinois eu concluí o doutorado, e depois em Paris, na França, eu fiz o pós-doutorado com François Rabat, que é praticamente o meu grande mestre, que o FIMP trouxe numa das edições do FIMP. A gente destacou ele, que foi um grande presente para a cidade. Para mim, eu nunca vou esquecer o François Rabat caminhando pela Sete, tomando um cafezinho, então é uma coisa bastante marcante. Mas foi toda uma trajetória acadêmica e continuo aprendendo, continuo sempre buscando me aperfeiçoar e me aprimorar. Hoje tu atua como professor Eu sou nos já... Estados Unidos, né? Isso, eu fui professor na Universidade de Eastern Illinois, né? E depois eu mudei para a Universidade do Sul do Mississippi, que eu já estou há 11 anos lá como professor. E em que momento tu achou que Bagé poderia comportar um festival como o FIMP? Eu sempre pensei isso antes de sair do país. Antes de sair do país, porque eu presenciava os eventos do IMBA, né? Inclusive eu vi o grande violonista Abel Carlevaro no IMBA tocando, e eu já pensava, por que não mais eventos como esse, né? E depois, quando eu comecei a estudar, eu fiz o Festival de Vale Vêneto, fiz outros festivais, e eu pensava sempre, Bagé poderia comportar algo do tipo, principalmente pela posição estratégica, né? Posição de fronteira, né? Atrair alunos do Uruguai, da Argentina, como a gente atrai. E pela tradição, o Bagé tem uma tradição que muita gente, infelizmente, desconhece, né? Já passaram grandes artistas por Bagé. E o próprio IMBA é uma instituição centenária, né? Pouquíssimas cidades no país têm o privilégio de ter um conservatório, né? E principalmente um conservatório já centenário. Então, tudo isso me levou a acreditar que Bagé realmente comportaria um festival internacional de música, e a minha previsão foi correta. No primeiro FIMP a gente notou a recepção do público, casa lotada, os artistas tendo que voltar ao palco por inúmeras vezes. O Gigla, no recital dele, voltou para dar encores 6 vezes, uma coisa que ele falou que nem no Carnegie Hall acontece. Então, sempre eu imaginei isso, e eu sempre quis trazer para Bagé eventos de altíssimo nível. Então, por exemplo, ontem o recital, eu tenho que viajar muito, para ver algo daquele nível. O recital do professor Catsarava, né? O próprio duo do professor Carmelo de los Santos, que é um dos maiores violinistas do país. Eu acredito ser o maior violinista brasileiro e um dos grandes, né? Então, trazer eventos desse porte para Bagé é algo que me deixa muito, muito realizado mesmo. E em 2010 foi o primeiro? Uhum. O que levou, assim, em 2010, que nesse ano nós vamos fazer o FIMP, né? Como que foi esse processo? Foi um processo de muita conversa, né? Eu e o Jean viemos aqui conversar com o Dudu e com o Fico e apresentar o projeto. Felizmente eles abraçaram a ideia, e com muito trabalho, o pessoal não imagina, tem toda uma questão logística, uma questão artística, uma questão pedagógica a ser tratada com muito cuidado. Passamos momentos de dificuldade, mas tudo na vida, a vida não teria graça se não tivesse desafios, né? Então esses desafios só fazem o festival ficar mais forte. Eu noto agora que a comunidade abraçou o festival, tem muita gente perguntando como ajudar e como não deixar o FIMP parar, porque o FIMP agora é um evento da cidade, né? Eu espero que a cidade abrace, né,
e que a gente possa comemorar os 10 anos do FIMP, os 20 anos, os 25. Eu vou passar, e na música, sempre me pergunto do meu instrumento, eu uso um instrumento de mais de 300 anos de idade. O instrumento já passou por muitas mãos, eu sou mais um veículo na vida do instrumento, e eu acredito que o FIMP é o mesmo. Eu vou passar, o professor Gigla vai passar, todos vão passar. Eu espero que o FIMP fique para a cidade, para sempre. E o maior desafio foi o início, né, começar a fazer acontecer o festival, ou é agora que ele já já acaba de concluir a 7ª edição, né? Como que é? O que é o maior desafio? As duas coisas, né? Começar sempre é difícil para tu convencer as pessoas que é possível fazer e que vai ter um público e que manter um festival agora é um novo desafio, né? É um novo desafio, mas como eu te disse, a comunidade abraçou, já tem várias pessoas interessadas, né? A gente vai tentar um apoio da Unipampa, da Urcamp, de todas as entidades da cidade para manter o festival, porque perder o festival seria um grande crime cultural. Né? E os professores que vêm a Bagé, eles são de diversos lugares do mundo, não só do Brasil, de diversos lugares do mundo. Como é que vocês fazem para vocês se organizarem, para vocês ensaiarem durante o ano? Como que funciona? Tem toda essa parte logística, né? Nós temos o professor Carmelo, que mora em Albuquerque, o professor Victor, que mora em Utah, temos o professor Gigla, de Paris, o Ney, de Porto Alegre, o Renato Bandel, de São Paulo. Então, são professores, como tu mencionaste, de várias partes do país e do mundo, mas são grandes artistas. Então, a questão, por exemplo, de repertório, nós conversamos por Skype ou por WhatsApp, e decidimos o repertório, conversamos muito sobre a estrutura das aulas e como vai ser. E quando nos encontramos no primeiro festival, nós lemos o material e normalmente é uma grande surpresa. Nós basicamente nos olhamos porque o nível é bastante alto, né? O pessoal tem muita experiência. O professor Victor do cello tem muita experiência de música de câmara. Nós tocamos juntos numa orquestra, a orquestra de Moscou, uma orquestra formada por russos. Eu era o intruso, eu era o brasileiro na orquestra russa. Então é uma coisa que a gente tem muita química. Tocar com o professor Carmelo é muito fácil. Ele, como eu digo, ele é um monstro, ele lê qualquer coisa. Ele lê à primeira vista e soa como uma gravação de CD. Então é bastante fácil trabalhar com gente desse nível e é um prazer, é um privilégio. Para mim é um grande privilégio ter artistas desse porte, né, na minha cidade. Então... E como é que é para ti tocar na tua cidade, né? É um outro público, é um público que te conhece desde guri. Exato, é bem diferente, Eu me sinto mais confortável tocando em Nova York ou tocando em Paris do que tocando em Bagé. É sempre mais difícil. É mais difícil por eu ser, como tu disse, um guri de Bagé. Eu sei que tenho orgulho, mas eu sei que também tem gente que vai dizer, não, vamos ver se o cara toca mesmo. Então, e eu vejo rostos conhecidos, amigos de infância, parentes conhecidos. Então, mas depois que eu toco a primeira nota, é pura diversão, é muito fluido, eu adoro. Se eu pudesse vir tocar 2, 3 vezes por ano em Bagé, eu viria. É um dos lugares preferidos para mim para tocar. Então, obrigada, Marcos, por ter reservado um tempinho da tua passagem rápida aqui pela cidade para nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. É um prazer, um grande prazer. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação na página da TV Câmara Bagé no Facebook.